Vamos passar aí por uma breve história da arquitetura de dados Lakehouse. Vou me apresentar primeiramente, eu sou Lourenço Taborda, eu sou gerente de arquitetura de solução na Oracle. Vou deixar aqui com vocês meu contato, então fiquem à vontade para me adicionar no LinkedIn, para a gente trocar uma ideia sobre arquitetura de dados, sobre projetos, sobre nuvem em geral. Então vai ser um prazer manter contato com todo mundo. Deixo aqui também o convite para a nossa trilha Inovação com Dados em Nuvem. Faz muito sentido a gente começar a reflexão sobre a característica universal daquilo que a gente trabalha. Imagino que todos aqui são da área de tecnologia, né, ou de uma área de negócio que trabalha muito próxima a dados dos seus clientes, do seu produto, né, do seu processo de manufatura, do seu processo produtivo. Antes da gente começar a falar mais de tecnologia e desenho, quero trazer uma reflexão para todos nós. Em um corte de cabelo, né, a gente consegue, antes de fazer a execução dele, né, antes de cortar o cabelo efetivamente lá na barbearia, saber o resultado desse corte, se a gente consegue antecipar se vai ser um corte bom ou não, se vai ser um corte moderno ou retrô. Quando a gente está apreciando uma obra de arte no museu, se a gente tivesse que substituir aquela obra de arte por uma outra, com o mesmo teor, com a mesma qualidade, que transmitisse a mesma emoção para quem está olhando para aquela peça, para aquela obra de arte? Será que existem duas obras de artes equivalentes? Uma obra de arte é uma coisa que, em tese, o dinheiro não pode comprar. Você não consegue ter a mesma experiência, você não substitui, uma obra não substitui a outra. Quando a gente observa na rua um poste de luz iluminando, o nosso trajeto, quando o poste de luz lá fora está ligado, ele impede a gente de ter iluminação aqui na sala? Ele não impede. Três tipos de bens, ou três tipos de produtos bem diferentes, com características distintas, que significam uma característica muito relacionada à experiência, no caso do corte de cabelo, uma característica única, uma característica de que o dinheiro não substitui, no caso da obra de arte, e uma característica de não rivalidade, no caso da energia elétrica, no caso da iluminação. Vocês sabem qual é o bem que tem estas três características simultaneamente? Os dados. Percebam que a gente já começa a funilar, mas antes da gente falar da arquitetura, é bom a gente ter em mente que quando nós estamos trabalhando com dados, nós estamos trabalhando com um tipo de capital que tem estas três características de forma simultânea, de forma concorrente. Então, olha só que bichinho curioso, interessante que nós temos para trabalhar. Estas características são os elementos fundamentais que fizeram com que a gente pudesse afirmar, alguns anos atrás, que os dados são um novo petróleo. Indo mais além nessa metáfora, indo na metáfora deste ano, de 2020, no pensamento mais atualizado, que dados, na verdade, eles são um novo tipo de capital, um novo tipo de bem, porque eles têm uma característica de ser o combustível da economia digital, dos serviços digitais. Dadas essas características, por que a gente, então, está tão preocupado em construir data houses, data lakes, e principalmente a gente topou fazer uma palestra numa sexta-feira sobre lake house? O motivo principal é que, dadas essas características desse novo capital que são os dados eles têm a necessidade e o objetivo de gerar uma vantagem competitiva para os negócios. Isso aqui é muito tranquilo, não falei nenhuma novidade para vocês. Eles, a partir de agora e cada vez mais, os dados eles acabam sendo o insumo ou o fator de produção para serviços e bens digitais. Então, imagine o seguinte, para a gente fazer uma recomendação de um filme, de uma série ou de um produto lá no meu e-commerce, se nós não tivermos os dados do nosso cliente, do nosso usuário, do nosso telespectador, do nosso consumidor, nós não conseguimos entregar o serviço de recomendação. Se a gente quiser, ou se a gente precisar fazer uma detecção de fraude, se nós não tivermos as características, os dados daquele cliente que está propenso a executar o serviço, a gente também não executa a detecção. Percebam que o dado ele acaba sendo primordial para uma entrega de um serviço ou de um produto digital atualmente. Resgatando aqueles três elementos principais,
A gente, sim, faz Data Warehouse, faz Data Lake, e hoje a gente quer falar um pouco mais sobre Lake House, justamente por essas características exclusivas, únicas, interessantíssimas dos dados, que são o tema de ser um bem de experiência, ou seja, nós temos que usar os dados para saber o que vai acontecer com eles. Então, a gente não sabe antecipadamente num projeto de ciência de dados ou até mesmo num projeto de BI o resultado que vai sair daquele projeto, daquele dado, daquele processo de negócio. Da mesma forma como os meus dados não substituem os dados de vocês, o fato de eu trabalhar com os dados, por exemplo, do grupo que está aqui hoje conosco, não impede de qualquer outra pessoa também trabalhar com este grupo de forma simultânea. Então, ele não se esgota, ou ele não impede, não rivaliza os projetos. Esses aqui são os pilares fundamentais da gente estar preocupado hoje em conduzir projetos de Lake House, de Data Lake ou de Data House. Além dos projetos, a gente tem em mente, de forma histórica, 3 grandes ondas, ou 3 grandes pilares também para o trabalho com dados. Então, se a gente resgatar aqui nesse gráfico, a gente deve ter mais ou menos, acho que uns 40 anos de evolução do trabalho de dados, contados aqui, em 3 grandes ondas, com um catalisador. Então, a primeira onda, a gente resgata os anos 80 e 90 principalmente, onde a gente teve o apogeu do Data Warehouse, né? Onde nós construímos modelos semânticos, que é toda aquela preparação que o dado sofre antes do seu consumo e que você prepara todo o caminho que vai ser consumido ou que vai ser disponibilizado para o nosso usuário em uma ferramenta de relatórios ou uma ferramenta de visualização de dados. Quando você tem todo esse trabalho, né, de preparação na hora de entregar o dado para a visualização e para o consumo, você tem um modelo semântico na sua mão, e isso é uma característica muito grande, muito forte de data warehouses. Tem um ponto muito interessante, como consequência do modelo semântico, que você tem o controle da experiência daquele usuário, da experiência da análise de dados. Então, isso é uma governança muito fortalecida. O nosso dia a dia já nos demonstrou que apenas isso não é suficiente. Então, nós surfamos uma segunda onda, a partir ali dos anos 2000, 2005, onde nós procuramos deixar muito mais capacidades na mão do nosso analista de negócio, do nosso analista de dados, na mão do nosso usuário, para que ele pudesse trabalhar sozinho. E aí nós chamamos isso de autosserviço. Vou dar alguns exemplos. Ferramentas que deixam você trazer novos atributos de análise, que você adiciona um filtro, são ferramentas de autosserviço. Ferramentas que fazem com que você não dependa exclusivamente de um departamento de tecnologia, né? Que você não vai depender da área de TI, não vai depender de uma área de BI, de uma área de Analytics. Esta abordagem, ela traz uma produtividade maior para o usuário. Mesmo assim, a nossa prática, o nosso dia a dia também demonstrou que apenas isso, ou apenas não, mas esses 2 fatores, porque aqui a gente já tem muitos elementos orquestrados, também não são suficientes para uma entrega ágil, para uma entrega massiva de inteligência para o negócio. Então, a gente tem hoje um grande movimento de inteligência artificial, e é por isso que a gente vê projetos de IA, de Machine Learning, de Deep Learning, Reinforcement Learning, são as técnicas principais, outras virão aí por aí com certeza, porque nós queremos, de uma forma massiva, ampliar a capacidade do ser humano de detectar padrões nos dados e conseguir construir as suas histórias. Esta terceira onda, ela vem, é o que a gente está neste momento, e ela foi catalisada principalmente por recursos computacionais em nuvem. Quando a gente olha esse panorama, provavelmente você vai se encaixar em algum desses pontos dessas ondas. Preciso estar preocupado se eu não tenho todas as ondas? Não. Você talvez esteja numa organização cuja necessidade é muito mais de modelo semântico e muito menos de autosserviço. Talvez você esteja numa organização, numa empresa que precisa muito mais de inteligência artificial e muito menos de um modelo semântico. Então, essa necessidade, ela varia de negócio para negócio. E você pode ter também uma combinação. Você pode ter um pouco de modelo semântico, com um pouco de autosserviço, com um pouco de inteligência artificial, e aí você tem todo o teu parque de trabalho de dados disponibilizado. Mas, independente do nível de adoção de cada uma dessas ondas, um fator já predominante e catalisador dos projetos é a computação em nuvem, pela sua capacidade de escalabilidade, maior segurança, otimização de custos. Então, independente da onda que você está, a nuvem acaba estando presente nos nossos projetos atuais. E se você está
Começando um projeto agora também, fique muito tranquilo que não necessariamente você vai ter que executar tudo isso ao mesmo tempo. Você vai realmente ter que focar sempre no requisito de negócio. A gente tem uma busca já de algumas décadas por um lugar mágico para guardar os dados. Então, né, esse repositório, esse recipiente mágico que a gente quer ter disponível na nossa organização, ele tem alguns requisitos que são praticamente universais até hoje. Então, o primeiro deles, já acabei antecipando um pouco falando da nuvem, mas quando a gente fala de escalabilidade, a ideia é, eu uso o recurso computacional, seja armazenamento ou processamento, do tamanho que eu preciso hoje. E à medida que a massa de dados e a necessidade do negócio vai evoluindo, eu vou adicionando ou, num caso extremo, removendo recursos. Mas a ideia aqui de escalabilidade também tem a ver com elasticidade. Isso não é uma coisa exclusiva de agora, dos anos 2010, com nuvem. Escalabilidade e elasticidade já é perseguida, pelo menos para o mundo de dados, desde 1980. Esse aqui é um tema bem voltado, se a gente olhar para o passado, com otimização de hardware. E hoje, com otimização do recurso em nuvem. O segundo ponto muito atrelado com isso também é desempenho. Então, aquela ideia de ter uma informação disponível para análise de negócio muito tempo no futuro, ou seja, se eu tiver que esperar muito por uma análise, possa ser que quando esse resultado fique pronto, ele já não faça mais sentido. Ele já não me traga mais aquela vantagem competitiva que a gente está perseguindo desde o começo. Desempenho também acaba tendo a ver frequentemente com hardware e com a combinação de software que se coloca naquele hardware e hoje, mais recentemente, com o que você está usando de serviços em nuvem. Nós vamos cair num tema bastante clássico e é interessantíssimo. Ter o controle transacional é algo desejado. Ele já era desejado em 1980, foi e permaneceu muito desejado nos anos 90 e 2000. Em tempos de data lake, ter o controle transacional ainda faz muito sentido e é algo muito perseguido nas implementações. Eu sei que vocês vão ficar aqui com uma interrogação, como eu também fico, porque quando a gente pensa em data lake, a gente sabe que tem ali algumas licenças poéticas, né, na sua implementação. Uma busca de controle transacional e aquela transação clássica ACID, que a gente lembra lá da faculdade, né, de atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade, é algo que sempre foi desejado desde a proliferação do trabalho com dados, e ele ainda é desejado e buscado até hoje. Formatos diversos, aqui também a gente sente isso de uma forma mais forte, com popularização de formato de dados não relacionais, formatos de dados diferentes, semi-estruturados e os não estruturados. Já era esperado que você tivesse uma capacidade de trabalhar com diferentes formatos de dados. Por que isso não aconteceu nos anos 90? Aí foi uma questão muito mais, talvez, aí de custos proibitivos e de algumas limitações tecnológicas, mas também já era desejado desde aquele momento. Tema também das cargas mistas. Então, a gente quer fazer transação e a gente quer fazer analítico. Queremos ter um lugar mágico que funcione para as duas coisas, que seja para tempo real, que seja para batch. Eu coloquei aqui como acessibilidade, numa tradução minha, mas nas literaturas em inglês a gente consegue ver isso como openness. Qual é o sentido de acessibilidade ou de openness? É que você consiga usar o seu dado em diferentes ferramentas para análise de negócio. Traduzindo em miúdos, eu posso usar o mesmo dado para fazer BI, para fazer analytics, para fazer streaming analytics ou para fazer um projeto de data science. Então, quando a gente fala de acessibilidade ou quando a gente vê um openness em alguma literatura em inglês, a ideia por trás é essa, é que aquele mesmo dado esteja disponível para múltiplos casos de uso. Tenho em mente que esse aqui é um direcionador, um conjunto de direcionadores, na verdade, para a gente buscar ou para a gente entender como que está, em termos de persistência, a nossa capacidade corporativa para entregar o nosso relatório, o nosso dashboard, o nosso modelo preditivo, o nosso analytics em tempo real. Isso aqui acaba prevalecendo, independente da tecnologia ou independente do desenho de arquitetura, permanecem ali como grandes objetivos ou grandes desejos que a gente, ao longo do tempo, foi dosando qual deles atende mais, qual atende menos. Fiz todo esse preâmbulo para finalmente começar a falar um pouco para vocês sobre Data Warehouse, que foi uma das primeiras grandes iniciativas a partir dos anos 80 e muito popular nos anos 90 e 2000 para a gente trabalhar de forma massificada, de forma unificada os dados de uma empresa, de um processo de negócio. Ele tem umas características bem interessantes
que já fortalecem, com certeza, o controle transacional e a definição do formato de dados. Ele exige uma preparação de dados muito forte. Então, percebam que a gente atende com o Data Warehouse de forma, assim, sem dúvida, sem ter que gastar muito a memória, com certeza o controle transacional. Pelo desenho do Data Warehouse em si, não, mas pela tecnologia que foi muito popular e que ainda é muito popular, mas que surgiu junto com ele, que é o banco de dados relacional. Então ele fortaleceu e a gente pegou carona nessa onda. Eu vou começar a mostrar algumas arquiteturas. A primeira delas, eu chamei aqui de arquitetura clássica de Data Warehouse, mas ela na verdade é um resumo. Então ela tem aqui alguns elementos dos anos 80 e 90, por exemplo, quando a gente olha uma arquitetura clássica de Data Warehouse, a gente precisa encontrar pelo menos 3 grandes elementos. Além da origem de dados, o primeiro elemento é uma área de trabalho, uma área de carga, na famosa área de staging. O segundo grande elemento, aí sim, ele é o próprio Data Warehouse, como repositório. E o terceiro elemento é o elemento de visualização. Por que eu falei que tem um resumo aqui de práticas dos anos 90 e anos 2000 neste exemplo aqui de arquitetura? Quando a gente olha nos primeiros Data Warehouses que nasceram lá nos anos 90, a gente percebe que a gente fazia uma cópia da origem para uma área de carga, para a área de stage. E essa área de stage, ela era modelada numa área de integração de consistência de dados em terceira forma normal. Eu sei que talvez aqui eu estou esticando a memória de muita gente para os tempos aí da faculdade, mas era isso que acontecia, que acontece nessas implementações aí dos anos 90, que existe uma modelagem muito técnica, que é essa modelagem da terceira forma normal, e a partir dela você faz as modelagens dimensionais. O que tem de interessante de lição aprendida? A terceira forma normal, por mais que ela traga todo um controle, uma consistência, uma integração de dados, ela tem características de projeto que pesam. Para um usuário de negócio, é algo que não faz sentido. Significa que o dado na terceira forma normal ele é ilegível para quem não fez um curso de TI. E esse é um fator detrator que a gente quer evitar ao máximo. A gente quer muito empoderamento do usuário, a gente quer o autosserviço. A terceira forma normal, ela tem esse ponto. E o segundo ponto é, como ele tem uma modelagem muito extensa, e tão extensa quanto a sua origem de dados, significa que esse projeto vai demorar muito tempo para ficar disponível. Tempo que o negócio não tem para aguardar para fazer as suas análises e ter um novo posicionamento estratégico no mercado. Por esta razão, estas técnicas, elas tiveram uma popularidade e depois elas caíram em desuso. Aí alguém vai me perguntar, poxa, mas eu trabalho aqui na minha empresa e o meu Data Warehouse ele tem 25 anos de vida. E existe um pedaço lá em terceira forma normal. Maravilha. Se ele existe, a gente continua utilizando. Aí, como resposta ao tema desse tempo de projeto e ilegibilidade do modelo de dados para uma área de negócio, aí surfou a onda do modelo dimensional de dados, que esse sim trouxe algumas lições super interessantes para a gente. A principal delas tem a ver com legibilidade, ou seja, dimensões, um usuário de negócio, um analista de negócio, um estrategista, ele entende. Ele entende muito bem o que, quando, como, por quê. A gente entende de forma natural cliente, produto, fornecedor, meio de pagamento, quando isso aconteceu, quando foi entregue, quando foi pago, quando foi retornado. A modelagem dimensional de dados, ela traz para a gente essa grande lição, e que ela é muito válida hoje, até hoje, inclusive para a modelagem dos metadados. E qual é o segredo por trás dela? É a proximidade com a área de negócio. Quando a gente pensa hoje em um Data Warehouse moderno, um Data Warehouse que está sendo construído nesse instante, a gente percebe que ele tem muito mais esforço em modelagem dimensional de dados, não tem esforço nenhum em modelagem relacional. No final da história, o que a gente persegue com esta modelagem dimensional é você organiza os seus dados nas famosas dimensões e fatos, mas você quer compartilhar as dimensões em todos os fatos, que aquelas dimensões fazem sentido. E quando você faz isso, ou seja, quando você compartilha as dimensões entre os fatos, você tem a constelação, que é o desenho ideal de um Data Warehouse, onde você consegue ter a proximidade de negócio com integração de dados, com a mesma significância predominando pelo seu Data Warehouse. Aqui eu também quero chamar a atenção nesse desenho. A primeira é Data Warehouse, que é o nosso repositório. Então, quando a gente escreve com E no final, como está aqui grafado em vermelho, estou falando do repositório em si. E quando a gente fala no gerúndio, né, com ING no final, gerúndio do inglês, Data Warehousing, porque a gente quer falar do processo.
Então, o data warehousing, na verdade, é um conjunto de processos que a gente vai ter ao longo aí da vida do data warehouse, que vão estar sempre preenchendo os dados e atualizando ali dentro. Processos clássicos, o famoso ETL. Processos modernos, os nossos jobs lá no Spark. A modelagem de dados, ela, embora não pareça, ela é algo dissociada da tecnologia de persistência do seu dado. Onde eu quero chegar com isso? Você pode ter um data warehouse baseado numa tecnologia não relacional de dados, como por exemplo o Hadoop, e você pode ter um data lake baseado numa tecnologia relacional de dados, como por exemplo o banco de dados Oracle. É importante a gente descolar esses conceitos, porque historicamente eles acabaram andando juntos, mas hoje, na hora de analisar com muita tranquilidade, muita clareza um requisito de negócio, a gente pode ter uma combinação e achar que é atrelada à tecnologia, e na verdade não é. O que realmente conta é o desenho de solução que você quer fazer, para aí sim, como consequência do desenho de solução, você escolher qual é o tipo de persistência que você vai usar. Se vai ser um Object Storage, se vai ser File System distribuído, ou se vai ser um banco de dados efetivamente. Falei bastante da caixinha cinza aqui do meio, e da visualização, aqui também a gente tem uma mistura da história nos 90, 2000, 2010, 2020, porque a gente na ponta pluga as ferramentas de relatório, ferramentas iniciais da nossa história, quando a gente teve aquela explosão de ferramentas de autosserviço, onde eu mesmo preparo ou personalizo a minha consulta, a gente pluga elas ali também. E mais ultimamente, se eu quiser fazer, por exemplo, um modelo de dados, um modelo preditivo, fazer uma regressão, uma rede neural, a gente também pode plugar na ponta, né? E aí fica tudo isso ali na camada de visualização ou de consumo, de uso. Quando a gente olha esse panorama, a gente teve uma certa percepção. Aqui quero destacar a minha palavra percepção. Não significa que seja verdade, mas o sentimento foi. Esta percepção ela foi muito forte. Em algum momento, ao se deparar com projetos de data warehouse, ficamos com a impressão de que são projetos muito manuais, ou seja, eu não consigo comprar na prateleira um data warehouse pronto para o meu processo de negócio. Por mais que a gente busque modelos de dados, e aí a gente sabe que tem grandes provedores, fizeram muito sucesso nos anos 90 e anos 2000, propondo modelos para a indústria financeira, de telecomunicações, de manufatura, etc. Ainda assim, cada empresa tem um processo muito, muito específico. Por essa característica, dá uma sensação de que o data warehouse ele é uma implementação manual, que ele tem uma customização muito alta. Se ele é muito específico, muito customizado, precisa de mais tempo, mais gente, custa mais caro. E, eventualmente, é lento, não no sentido de demorado, mas porque não me atendeu no momento em que eu queria. E hoje em dia a gente quer tudo na hora. Então, aqui a gente tem uma percepção. Percepção que nós vamos discutir mais para frente, o quão real ela é ou não, e o como a gente pode combater esta percepção. Em 2010, acontece um fato tecnológico muito, muito interessante. A gente viu o nascimento, né, ou na verdade a popularização, ou melhor ainda, a viabilização de um projeto de armazenamento de dados de forma distribuída, de forma escalável, de forma acessível no sentido de openness, ou seja, eu posso gravar qualquer coisa e ela fica disponível depois, que é o sistema do Hadoop. Esse fato, ele foi muito marcante, porque a gente veio daquela percepção do data warehouse de que era lento, caro, complexo, e a tecnologia nova veio com uma promessa de que você não precisava estar tão preocupado na preparação do dado, e ainda por cima que você podia guardar isso em qualquer lugar, vou abrir aspas aqui, de qualquer jeito, né, com qualquer hardware, um hardware commodity. A gente começou a ter um desenho de arquitetura de data lake mais ou menos parecida com essa daqui. E aqui eu já coloquei como clássica, porque estamos falando de 10 anos atrás. Pode não parecer, mas já passaram-se 10 anos desde que a gente começou a construir data lakes. E aqui nós temos algumas características bem interessantes também para destacar, com lições aprendidas muito, muito valiosas. Então, característica principal aqui, percebam que existe uma separação entre armazenamento e processamento. Além disso, a gente pode ter esse armazenamento e o processamento de forma distribuída, inclusive geograficamente, né? Não somente distribuída do ponto de vista de máquina, mas efetivamente de forma geográfica. E outra coisa que já chama a atenção aqui também, trabalhamos com qualquer tipo de dado no momento da ingestão. Por que eu tomei o cuidado dessa frase de falar no momento da ingestão? É porque preparação de dados ela não é eliminada nesse desenho de arquitetura. O que acontece aqui é que
o trabalho de preparação de dados, que no Data Warehouse acontece antes do consumo, ele é deslocado para imediatamente antes do consumo e após a ingestão do dado. Ele dá uma percepção, perceba que eu falei a palavra percepção, de agilidade na sua ingestão, mas não necessariamente nos isenta de preparar esse dado. Então, aí eu resgato o tema do esquema on read, que no momento do consumo daquele dado é que eu vou ver o esquema daquela informação e trabalho. E se o esquema não funciona, eu tenho que preparar esse dado. Então, em linhas gerais, aqui é talvez o grande pulo do gato, o grande ponto de atenção é o Data Lake, ele não elimina seu trabalho de preparação. Ele somente desloca isso no tempo, para um momento posterior à ingestão e imediatamente anterior ao seu consumo, ao seu destino. E aí, gente, foi a partir dessa percepção de que não precisava preparar o dado, a gente começou a ver, ali em meados de 2015, 5 anos depois, talvez, do pontapé inicial do Data Lake, aqueles famosos relatórios de análise de mercado, que falava, poxa, o Data Lake falhou, 85% dos projetos de Data Lake falham. Tem um relatório muito famoso, né, que bombou sobre isso. Mas aqui também eu acho que a gente trabalha muito no tema da percepção. Falhar tem muito a ver com o requisito de negócio. Não é que a tecnologia falhou, mas aqui nós temos elementos arquiteturais que podem ser que lá na frente não atendam o teu requisito de negócio. Mas em linhas gerais temos lições muito interessantes aqui. Principais: processamento descolado do armazenamento e uma grande possibilidade de armazenar dados estruturados e não estruturados. Quero destacar que esta arquitetura clássica, em algum momento, ela gerou, né, ou ela culminou na famosa arquitetura Lambda. Quando a gente tem um Data Lake na arquitetura Lambda, significa que você tem um fluxo de dados, ou um streaming, que ele vai imediatamente da sua captura do evento até a análise na ponta para o seu usuário, que é o Streaming Analytics, mas ele tem um segundo fluxo que vai, sim, para um Data Lake, e aí entra num processo próximo do tempo real, ou um pouquinho afastado do tempo real, que você faz os demais consumos, um relatório, um dashboard, ou um projeto de Data Science. Mas os princípios fundamentais permanecem esses que estão aqui nesse desenho. Tem um outro ponto interessante da gente comentar, que eu acho que é a maturidade do Data Lake. O Data Lake, ele tem alguns níveis de maturidade. Lá em 2010, quando ele começou, muita gente foi substituir o seu Data Warehouse por um Data Lake. E aí, possivelmente, talvez tenha caído no primeiro nível de maturidade, que é a poça de dados. Qual é a característica de uma poça de dados? Ele tem um propósito único, um projeto único, como se, entre aspas, fosse um data mart, um silo. Poderia ter sido implementado como um data warehouse, ou como um data mart mesmo. Ele foi implementado já usando tecnologias de Big Data. Um segundo nível de maturidade, em livre tradução, eu trouxe a palavra charco. O que é charco? Charco é uma coleção de poça d'água. Sabe aquele terreno que você olha, tem um monte de poça d'água? Isso é um charco. Qual que é a característica? Diferentes projetinhos que não falam entre si em tecnologia de Big Data. E aí a gente começa a ter uma sensação de, já vi isso, né? Um monte de data mart que não se fala, que não compartilha dimensão. Aí, o terceiro nível de maturidade, efetivamente, a gente está falando do lago de dados, Data Lake. Por quê? Porque ali nós já temos características de autosserviço que não dependem de um departamento de tecnologia, da área de BI, da área de dados, para fazer aquela entrega. A gente, além de ter os dados para hoje, para entregar relatório hoje, tem dados para atender requisito no futuro. Dados que hoje eu não sei que eu preciso, mas à medida que o tempo for evoluindo, se eu tiver que fazer alguma análise, o dado já está ali. O grande sonho de consumo, o grande nível de maturidade de um Data Lake é o nível de oceano, aonde a gente permanece com a característica elevadíssima de autosserviço, ou seja, eu consumo o dado que está ali sem depender de ninguém, gente. Eu tenho capacidade de usar ferramentas visuais, ferramentas de código, conforme o meu conhecimento como usuário, para acessar os dados sozinho. E não só isso, a decisão, o processo de decisão na empresa, ele é totalmente baseado em fatos. Então, não é somente o quesito ali tecnológico ou arquitetural. Tem a ver com o posicionamento da empresa também para o seu processo de tomada de decisão estar baseado em cima dos dados que estão naquela tecnologia que está implementada numa arquitetura nesse nível de maturidade. Tudo isso também faz a gente ter alguma percepção de um data lake, de ter uma impressão muito forte, que falta controle transacional, que falta atomicidade,
que é isso? É muita gente lendo e escrevendo ao mesmo tempo, de forma descontrolada, realmente sem ter aquele controle transacional. E, consequentemente, isso vai levar a uma inconsistência de dados. A minha consulta feita agora, que concorreu com a tua escrita e a consulta do professor Alexandre, ela trouxe valores diferentes, justamente por falta deste controle transacional. Parece que tudo isso é muito caótico e também muito complexo. Tudo isso aconteceu dentro de casa. A gente comprava a máquina e executava os projetos. Aí, em paralelo, lá em 2010, além do Hadoop, a gente começa a ter um aquecimento sobre o tema de nuvem. Computação em nuvem começa a ganhar força, começa a ganhar maturidade, a gente começa a ver grandes fornecedores de nuvem surgindo no mercado, entregando serviços, e aí a gente começa a turbinar essas arquiteturas que a gente viu até agora. O elemento da nuvem, assim como o Hadoop, ele trouxe um repensamento e uma revigoração nos nossos desenhos de arquitetura. Vou passar por vocês agora com alguns desenhos modernizados de Data Warehouse, de Data Lake, pensando em nuvem. Como que a gente lê esse diagrama? A parte quadrada, branca, ela tem a ver com o seu projeto, com a sua implementação e com suas camadas. E o que é vermelho aqui tem a ver com tecnologias, como a gente preenche aquela camada com alguma tecnologia para entregar aquele resultado. Aqui, a gente pegou um desenho de Data Warehouse clássico e modernizou ele com elementos em nuvem. A gente mantém aquela mesma abertura em 3 camadas principais que a gente viu no Data Warehouse clássico: camada de integração de dados, a camada de persistência e a camada de apresentação. Isso vale para qualquer tecnologia. Desconfie se você tiver um monolito, tá? Esse é um ponto interessante. Então, quando a gente tem essas 3 camadas, a gente turbina elas efetivamente com serviços em nuvem. Geralmente, o primeiro nível é o nível de infraestrutura, o nível de IaaS. Então, você porta o que você tem dentro de casa e se livra de administrar e comprar hardware para fazer isso com nuvem. E aí melhora a sua escalabilidade e elasticidade. Você também pode ter acesso ao nível de plataforma, tendo mais flexibilidade ainda, mais na análise de negócio e menos na operação de infraestrutura. Mas, além disso, um Data Warehouse clássico está muito focado em dados relacionais. Quando a gente tem a nuvem, isso já não é mais tão verdade. Nós podemos ter diferentes tipos de dados disponíveis para um Data Warehouse trabalhar. Ele começa a ter capacidade de trabalhar com semi-estruturado, como JSON, como XML, ou até mesmo trabalhar com não estruturado. Eu posso ter imagem, vídeo e áudio disponível para isso. Qual que é a mágica? É o uso de um Object Store que você vai combinar com o seu Data Warehouse, mapear como tabela externa, vai trabalhar com esses diferentes tipos de dados ali também. E aqui eu quero destacar também esta abertura de arquitetura e tecnologia que eu estou provocando aqui com vocês. Ela tem talvez dois grandes vieses de trabalho, duas grandes abordagens. Vou entrar no detalhe agora da primeira abordagem, que é essa primeira seta vermelha, do Data Warehouse moderno. Parte branca, na parte inferior do slide, tem a ver com o teu projeto. Então, um Data Warehouse moderno, além dele ter sido portado para a nuvem e ter tecnologias PaaS ou de IaaS em nuvem, aqui, idealmente, eu estou te propondo PaaS, você ter uma modelagem moderna também. Aqui, neste Data Warehouse moderno, eu já não trouxe aquela camada da terceira forma normal dos anos 90. Então, se a gente está nascendo hoje um projeto de Data Warehouse moderno, eu não preciso estar preocupado em fazer terceira forma normal. Mas eu sei que tem um colega aqui no nosso público que ele tem o DS e que ele tem, que o ODS é Operational Data Store, e que ele já tem uma camada também de terceira forma normal no seu Data Warehouse, que é um Data Warehouse muito antigo, né? muito completo, ele tem 25 anos de dados lá dentro. Então, se isso já existe, você traz do jeitinho que está lá e continua utilizando. Você só não precisa dar continuidade, não precisa ter um projeto de expansão. O que você precisa sim botar esforço é na tua modelagem dimensional. Por quê? Porque nós queremos sim que seja um dado muito próximo da área de negócio, muito legível por alguém que não fez a nossa formação tecnológica, alguém que consiga, alguém que está muito mais preocupado em saber como entrega mais rápido, como vende mais, como gasta menos. Esse é o grande pulo do gato de uma modelagem dimensional. Observe também que as 3 camadas foram mantidas: integração, persistência e apresentação. Agora que talvez eu choque vocês é o seguinte: lembra que eu falei que a modelagem de dados ou a tua arquitetura, ela não necessariamente é a mesma coisa que a tua tecnologia? Olha esse Data Lake aqui. Ó. Este Data Lake, neste exemplo que eu estou colocando aqui, ele é implementado em cima de um banco de dados. Um banco de dados que atende diferentes formatos, não só relacional, ele tem
relacional linear, relacional colunar, in-memory, arquivos, JSON, XML, etc. Mas eu quero destacar aqui o desenho, parte inferior do slide. Se eu carreguei do jeito que veio, eu tenho um data lake. Se os meus processos fazem essa carga direta e eu preparo esse dado no meu momento da leitura, no momento do consumo, é um data lake. Então, aqui temos um data lake usando tecnologias que parecem ser tecnologias de data warehouse, mas não são. Aqui aqui é provocativo mesmo, gente. Trouxe de propósito esse desenho, porque eu sei que a grande ansiedade talvez seja ver este desenho de arquitetura. O que a gente tem aqui? Aqui sim, a gente tem uso de tecnologias de Big Data. Com certeza algumas pessoas aqui na nossa audiência estão ansiosas para ver, tá bom, onde é que eu vejo um Spark, onde é que eu vejo um Hadoop? Tipo, onde você colocou tecnologias Apache? A gente tem a capacidade clássica ou tradicional de fazer uma ingestão batch, fazer uma ingestão de ETLs, mas a gente também consegue fazer streaming. Quem que faz streaming? De forma mais tradicional, de 2010 para cá, você usa Kafka para fazer isso, ou de forma mais moderna ainda, você pode usar serviços de streaming em nuvem. Na persistência também, olha só, a gente tem a combinação extremamente poderosa de Data Lake, aonde eu posso usar o próprio Object Store ou posso usar um Hadoop com uma persistência relacional. Então, no centro aqui do desenho, estou te provocando com Data Lake usando um pacote Cloudera e estou te provocando com Autonomous Data Warehouse, um catálogo de dados para ter governança sobre isso tudo. E, finalmente, no lado ali direito, consumo de dados, seja para relatório, para BI, para dashboard, para analytics ou para ciência de dados. E ainda na ponta, por que não embarcar tudo isso dentro de uma aplicação? Então, a gente tem uma flexibilidade de desenho super interessante. E aqui eu destaco que a gente tem uma combinação aí de elementos. Aqui eu começo talvez com o prelúdio para chegar no Lakehouse finalmente, né, que está todo mundo ansioso para saber o que é. O que é uma arquitetura de dados Lakehouse? É um paradigma, na verdade. Ele é uma nova forma aonde nós estamos combinando elementos de um data lake com elementos de um data warehouse. Ele é um novo paradigma de desenho arquitetural e ele tem 6 pilares fundamentais. E aqui já me chama a atenção o seguinte, quando eu li, quando eu estudei pela primeira vez as literaturas e comecei a estudar alguns desenhos e vi alguns projetos, tanto de Data Lake quanto de Data Warehouse, vocês vão perceber provavelmente que tudo que eu vou falar aqui não é novidade para ninguém. Vamos para os 6 pilares aqui de uma arquitetura Lakehouse, desse novo paradigma. Controle transacional, onde a gente viu isso? Data Warehouse com banco de dados, né? Conformidade de esquema, também uma grande lição aprendida de Data Warehouse com banco de dados. Formatos diversos e abertos. Uma grande lição que a gente viu lá no Hadoop e depois a gente começou a ver banco de dados também trabalhando com formato múltiplo. Então, uma grande lição aqui de Data Lake. Cargas de trabalho mistas, e aí aqui tem tanto lição de Data Lake quanto lição de banco de dados. Upserts e deletes paralelos, uma grande lição do Data Lake como necessidade e, com certeza, muito bem controlada e orquestrada, resolvida pelo controle transacional de um banco de dados. E o tema de governança, que ele sempre é latente tanto em Data Warehouse quanto Data Lake. Lakehouse é um negócio extremamente novo? Não, ele é uma reorganização de muita coisa que está no dia a dia de muita gente que está aqui. Pode ser que você tenha uma experiência mais de Data Lake, mais recente, ou você pode ter uma experiência aí de mais tempo no mercado, que você deve ter visto mais Data Warehouse do que Data Lake, mas no final da história você já conhece, de uma certa forma, os elementos que estão por trás desse paradigma da Lakehouse. A gente chega neste desenho de arquitetura. Então, se a gente resgatar os desenhos anteriores que a gente já tinha em mente, que a gente já viu, isso aqui meio que é uma reorganização de tudo aquilo. Acho que o primeiro ponto que eu vou destacar, olha só, no começo, a base. Vamos ver esse desenho de arquitetura de baixo para cima. Olha ali embaixo e tem um data lake, né? Eu vou me permitir abrir aspas aqui, uma grande stage para todos os tipos de dados, não é? Então, a gente tem um data lake que ingeriu a informação do jeitinho que ela chegou, e a partir disso a gente começa a colocar uma camada transacional, olha só, e aqui a gente já começa a pensar em Data Warehouse, e num motor que vai fazer as consultas. No mundo do Big Data, o Spark é um motor muito famoso. No mundo do Data Warehouse, o próprio banco de dados, ele é o motor para isso. Se a gente pensar no mais moderno que temos hoje, aí eu cito o Autonomous Data Warehouse.
mas percebam que a gente tem aqui uma combinação muito clara, tanto de Data Lake quanto de Data Warehouse, que eu acho que é o principal ponto aqui, neste paradigma. E, por fim, uma promessa de plataforma única para você consumir o dado. Por que isso? Por que eu estou dizendo que é uma promessa? Porque, na prática, a gente sabe que, na hora de consumir os dados, cada um vai usar uma ferramenta diferente. O cientista de dados, ele vai usar uma ferramenta muito mais técnica, né? Vai usar um notebook, vai utilizar a linguagem de programação, escrita para fazer isso. Um analista de negócio, ele vai usar uma ferramenta mais visual, ele vai fazer uma preparação e uma análise muito mais visual, point and click. E, além disso, dependendo do porte da sua empresa, eu já passei por alguns clientes onde o departamento A tinha, por exemplo, ClickView, o departamento B tinha Oracle Business Intelligence, o departamento C tinha MicroStrategy, e o departamento D tinha Tableau. Aí você me fala, poxa, era grande essa empresa, né? Sim, era um grande banco. Mas olha só, mesmo assim, um grande banco que tem uma preocupação de governança, na hora de analisar os seus dados, tinha muita particularidade e cada área resolvia a sua necessidade com uma ferramenta diferente. Isso estava errado? Não, provavelmente não. Porque cada uma das ferramentas tem uma característica bem distinta, mas de uma certa forma, então, quando a gente olha o paradigma Lakehouse, que a gente tem que tomar muito cuidado, existe uma certa percepção de que é uma plataforma única, mas fica atento que não necessariamente é isso, tá? A gente ainda vai ver, talvez por me arrisco a dizer, enquanto as tecnologias ainda forem amadurecendo, os projetos forem amadurecendo, nós ainda vamos ver uma combinação de serviços. Porém, uma coisa me chama a atenção, talvez como nuvem, você pode começar a pensar assim numa aglomeração, porque mesmo que você seja uma implementação multi-cloud, seu multi-cloud talvez seja 2 ou 3 ou 4 fornecedores de nuvem. Deixa eu falar um pouco mais de alguns projetos recentes que chamam a atenção pensando no paradigma Lakehouse. Vou fazer um comentário, um resumão de 3 grandes projetos baseados nesse paradigma, que tem a ver muito a questão de combinar formato colunar e linear, de você ter uma evolução, um esquema, um particionamento, um versionamento em cima do teu data lake, e de você ter uma abertura no sentido de acessibilidade dos dados por diferentes ferramentas de consumo. O primeiro projeto que eu destaquei aqui, o RUD, ele é um projeto que originalmente ele nasceu na Netflix, teve um viés inicial mais focado em chave e valor no seu armazenamento. Um outro projeto bem interessante é o Iceberg. Esse aqui, ele é um projeto que nasceu na Uber e esse aqui já nasceu com um propósito geral de armazenamento, de persistência. E um outro projeto também bem interessante da Linux Foundation é o Delta Lake, talvez seja o que vocês tenham ouvido falar mais recentemente, que também tem essa promessa de você turbinar o teu Spark e ter aí todo aquele controle transacional em cima de um Data Lake. Eu puxei um pouco da arquitetura de referência do Delta Lake, mais uma vez para a gente ter um ponto de reflexão aqui. Então, olha só que como a gente já viu muito desse filme. A promessa aqui é que você faça o seu dado passar por camadas. Uma camada de ingestão, uma camada onde você já trabalhou esse dado e uma camada modelada, agregada, enriquecida. Onde é que a gente já viu isso? No Data Warehouse, no seu fluxo ali de tabelas que são modeladas para entregar o dado, e no Data Lake moderno, porque o Data Lake moderno ele separa os dados por zonas, né? Por zonas de preparação de dados. O desenho é repetitivo, né? Começa a parecer um pouco repetitivo, mas mesmo assim não deixa de ser interessante. Ele é um projeto bem recente, então a release atual dele é a 0.7, e aqui a gente já vê então uma tecnologia nascendo sob este paradigma. Significa que as outras tecnologias são talvez inadequadas para esse paradigma? Não necessariamente. E é aqui que eu quero provocar a discussão aqui com todos vocês. De uma maneira em geral, quando a gente lê o que está proposto nas documentações, nos blogs e até mesmo nos livros mais recentes, agora de 2020, de 2019 a 2020, dá a entender que a gente vai ter uma grande plataforma única, né? um canivete suíço para resolver todos os nossos problemas. Ou voltando no comecinho aqui da nossa discussão, ter um único repositório para fazer tudo, porque a gente já viu tudo isso, né? Dá uma sensação de déjà vu. Quem trabalha com Data Warehouse já viu 2 vezes, e quem está no Data Lake já viu com certeza uma vez todos esses elementos que estão aqui. Quando a gente olha para aquilo que a gente já tem dentro de casa, de um Data Warehouse moderno, o que é um Data Warehouse moderno? Eu tenho integração para streaming, para batch, para ETL, faço coisas dentro de casa e na nuvem. Meu Data Warehouse, se eu uso o Autonomous Database,
eu já trouxe ele para o último estágio de evolução tecnológica da sua persistência. Já combinei com o Data Lake, seja ele com o Object Store em nuvem ou com o próprio Hadoop em nuvem também, além de já estar num banco de dados que me permite trabalhar formato aberto, o Analytics. Então, a gente continua fazendo relatório, BI, faço análises preditivas, faço data science, faço modelagens de rede neural. Então, esses elementos, eles já fazem parte da nossa vida, já fazem parte do Data Warehouse moderno. E aí, a gente cai num desenho de arquitetura bem interessante do Data Warehouse moderno para confrontar com o próprio paradigma do Lakehouse. E aí eu vou deixar depois que vocês reflitam e me contem se vocês acharam que o Lakehouse é muito diferente do Data Warehouse moderno. Por quê? Olha só o que tem no Data Warehouse moderno. Bom, acabei de falar do streaming e do ETL. Quando a gente olha a persistência ela é aberta em camadas. A gente já fez isso, seja pensando no Data Warehouse que faz stage, modelo dimensional, ou no meu Data Lake isolado, onde eu fazia dados brutos, dados curados, informações curadas, e hoje onde a gente combina essas duas tecnologias de persistência para justamente atender essas três camadas. Eu quero sim ter um dado totalmente preparado para esse consumo, com alta governança, mas eu também quero ter autosserviço e eu também quero atender os meus amigos de ciência de dados que querem o dado original. Então, olha só, no Data Warehouse moderno, a gente também tem essa abertura de 3 camadas, pelo menos 3 zonas. Alguns desenhos mais sofisticados, você talvez tenha uma ou mais zonas adicionais. Uma zona de dados sensíveis, uma zona de dados pré-curados. Então, o fato é, esta divisão ela já está nos nossos projetos do dia a dia. E, por fim, os casos de uso, de análise, de predição, de BI, de reporting, você também consegue atender. A gente tem algumas sessões aqui bem interessantes que é possível você ver um modelo de machine learning sendo treinado em cima do banco de dados e também é possível você treinar um modelo em Python em dados num data frame que veio de um Object Store. Então tem aqui para todos os sabores. E aí, eu acho que a gente fica talvez um pouco acuado e começa a pensar, poxa, então eu tenho que ficar trocando de tecnologia, tenho que ficar combinando tecnologia. Eu acho que uma das grandes mensagens que eu acho muito válidas a gente compartilhar é qual é a gravidade de dados do seu negócio. Vou dar um exemplo. Quando a gente para analisar o cenário das empresas aqui no Brasil, o Brasil tem uma média de implementação de aplicações, uma idade média de implementações de ERPs e de CRMs de 22, talvez 25 anos. Implementações de 25 anos. Então, é muito provável que na sua empresa, pensando numa aplicação que foi desenvolvida há 20 anos atrás, que você encontre mais alguma persistência de banco de dados relacional do que uma persistência semi-estruturada ou em nuvem. Eu sei que a gente tem extremos. Vai ter empresas com muito mais tempo de implementação e muito menos tempo de implementação. O ponto principal é qual é a gravidade de dados do seu processo de negócio. O seu processo de negócio ele roda uma aplicação que já nasceu na nuvem, que está sendo executada em Kubernetes e persistida em documento? Ou será que o seu processo de negócio ele roda uma aplicação que já está no mercado há um certo tempo, tem um autocontrole transacional, ele foi executado talvez numa tecnologia inicialmente de cliente-servidor, que depois migrou para web. Então, esses aqui são pontos interessantes. Poxa, o negócio que usa uma arquitetura cliente-servidor está errado? Não, ele não está, porque ele funciona até hoje, ele continua entregando. Banco é um exemplo clássico que usa uma tecnologia de processamento de 1960, um mainframe. Então, o problema não é a tecnologia. O ponto aqui é qual é a gravidade de dados do seu processo de negócio. Se você tem isso bastante claro, aí você pode posicionar tecnologicamente se você precisa de persistências que atendam mais relacional, que atendam mais semi-estruturado ou que atendam o não estruturado. E aí, uma provocação. Se a gente tem uma expectativa de atender ou de buscar uma plataforma que vai te dar controle transacional, mas ao mesmo tempo vai permitir a acessibilidade dos dados, formatos múltiplos, não vou abrir mão de segurança. Tem um cara que faz isso já há algumas décadas. O banco de dados Oracle, você consegue começar e usar uma persistência relacional, seja ela linear, colunar ou in-memory. Você pode fazer JSON XML, você pode fazer chave-valor, você pode usar grafos, você pode usar spatial e você pode ter arquivos. Então, aqui é para provocar realmente a reflexão. Vou chegar ao final aqui da nossa conversa para resgatar alguns pontos. Acabei de falar bastante da gravidade de dados do seu negócio e use todos os dados disponíveis que você tem.
com a tecnologia que você já domina. Acho que é um ponto interessante. Uma coisa extremamente importante, o que é o critério de sucesso de um data lake, de um data house ou de um lake house? É você deixar a área de negócio feliz. Você combinou o jogo com a área de negócio? Sabe bem o requisito? O prazo? Esse é o critério de sucesso tanto do data lake, quanto do data house, quanto de um lake house. Aqui junta isso com o tema ali da gravidade de dados. Conheça a gravidade de dados e conheça muito bem o requisito de negócio. Os paradigmas, data house, data lake, eles vão permanecer com muita demanda. Não é porque a gente tem agora um esboço nascendo muito forte do lake house que eles deixam de ser demandados ou de ser relevantes. Pelo contrário, na minha opinião, com certeza o mercado vai continuar demandando da gente, profissional de tecnologia, consiga navegar por essas implementações. E por fim, mas não menos importante, o lake house, que é o tema aqui da nossa conversa, realmente, como um grande resumo, ele combina lições aprendidas do data house com lições aprendidas do data lake. Por mais que a gente tenha projetos de tecnologia que nasceram pensando no paradigma, não necessariamente significa que você tem que trocar toda a tua tecnologia que você já tem até hoje. Ele é passível de ser implementado com tecnologias que você já tem. Por isso que eu deixei ali a provocação daquele banco de dados vermelho. Esse material aqui da nossa conversa está no GitHub disponível para todo mundo. Para quem quiser conversar mais ainda, deixar um convite também para o dia 9/11, nós vamos ter uma conversa mais voltada para o mundo de modelagem dimensional de dados. Então, para quem quiser falar mais aprofundado de data warehouse e modelagem de dados, fica aqui meu convite. Fiquem à vontade para manter contato futuro. Muito, muito obrigado mesmo.